A paz do Senhor Jesus, que quem fala é vossa irmã em Cristo, a irmã Nathalie, missionária Nathalie, pastora Nathalie. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre a herança genética de maldição, tá? Sobre aquilo que eu aprendi ao Senhor com o mundo espiritual, depois que eu conheci o mundo espiritual, que o mundo espiritual se abriu para mim, eu tive muito conhecimento e entendimento das coisas espirituais, ensinada, instruída pelo Pai, Filho e Espírito Santo e pelos anjos, que me ensinaram muitas coisas acerca do mundo espiritual. Entre elas, eu vou falar sobre a herança genética, né? Muitos chamam como maldição hereditária. Eu prefiro chamar como herança genética. Por quê? Porque elas é algo que se desenvolve na vida do ser humano bem antes do ser humano vir ao mundo. Eu estou para fazer um vídeo para falar sobre o mistério das crianças do céu, de como elas são criadas e de tudo que eu soube sobre as crianças do céu. Eu posso afirmar com toda a certeza do meu coração, baseado nas experiências espirituais que nós tivemos aqui na igreja, de pessoas que foram arrebatadas, e também tive contato com anjos do Senhor, vindo da parte do Senhor, e até com crianças do céu, sim. Já conversei muitas vezes com crianças do céu, crianças essas que já existem no céu, elas já foram criadas e que elas virão à terra futuramente. Daqui 1 ano, 2, 3, o tempo é do Senhor, mas elas já existem. Eu não sei se você sabia, mas é um fato verdadeiro. Todos nós, antes de vir à terra, antes de você ser concebido, né, pela sua mãe, pelo seu pai, antes de ser gerado, você já existia. Amém? Já existia. Vamos ver aqui na palavra aonde fala sobre isso. Deixa eu ver aqui. Acho que é em Jeremias. Deixa eu ver se é em Jeremias que está falando sobre isso. Deixa eu abrir aqui a internet para pesquisar esse versículo, porque no momento agora eu estou aqui dentro do carro. Exatamente Jeremias capítulo 1, verso 5. Diz assim: Jeremias capítulo 1, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Então, antes que um ser humano seja formado no ventre, o Senhor já conhece essa pessoa. E santifica ela antes dela sair da madre. Então, o chamado, né, da pessoa já existe antes dela vir para a terra. Cada ser humano vem para a terra com um propósito. Pode ter certeza disso. Tem um propósito. Bom, o que é herança genética? Mais para frente eu vou fazer um vídeo falando como as crianças, os seres humanos são formados no céu. Como que o Senhor forma eles, como que acontece. Mas eu quero falar hoje sobre a herança genética adquirida de pais e mães. Por que que na palavra do Senhor, o Senhor, ele rejeitava jugo desigual, casamento, aliança entre homem e mulher, que não tinha a mesma fé, que não servia ao mesmo Deus, que não tinha os mesmos princípios, que eram de nações diferentes, culturas diferentes. Por quê? Por causa da herança genética que já havia sobre a vida dessas pessoas. Então, uma mistura
mistura de DNA, de genética, vai acarretar numa carga genética como uma herança. Dependendo da carga genética que essa pessoa tem no DNA dela, dando a ela características e personalidades do ser humano, vai fazer com que aquela criança que já foi criada no céu, mas é como se fosse um bonequinho de barro, né? Como Deus formou o homem, um bonequinho de barro, que ainda não recebeu o fôlego de vida e não recebeu ainda o DNA humano, mas já existe no céu. Mas ainda não veio para a terra, mas já existe lá. E quando a união de um homem e uma mulher que vivem julgo desigual, a criança vai nascer com a carga genética de ambos, do pai e da mãe. Vai herdar não só as coisas boas, mas também as coisas ruins, através das características e da personalidade. Quando Deus vai formar alguém que ainda vai vir à terra, por exemplo, uma criança que vai nascer daqui 2, 3 anos, o Senhor pode criar ela hoje ou amanhã, ou Ele pode criar ano que vem, ou um mês antes dela vir à terra, ou alguns anos antes, porque o tempo é dele. Ele pode tanto acelerar o crescimento e desenvolvimento e a criação desse ser, ou ele pode desacelerar, paralisar, congelar. Algumas crianças foram criadas, mas elas estão meio como se estivessem dormindo, guardadas em uma caixa espiritual, como se fosse uma caixinha de presente que seria enviado para um casal. É basicamente isso, pelas experiências que tivemos. E quando vai ser formado esse ser humano, o Senhor, ele pega todas as informações, tanto do pai e da mãe, e começa a fazer um projeto, a projetar aquele ser humano. Com aquele serzinho feito, não com barro da terra, mas com material como se fosse uma massinha, porque é isso que eu assemelho. Não é nada semelhante àquilo que tem na terra, mas é aquilo que me pareceu. Como se fosse uma massinha. É feito, né? Um bonequinho, como se fosse um protótipo de um bebezinho, né? Alguma coisa assim. E ali é feito, é desenhado, é colocado sobre aquele serzinho, aquele bonequinho que está sendo ali feito pelas próprias mãos do Senhor. Primeiro é colocado as características, que é o que está por fora, seguindo a genética, o DNA dos pais. Se por exemplo, se a pessoa é oriental ou negro, né? Ou pardo, ou ruivo, as características físicas é colocado ali. Aí vem as características da personalidade de dentro. É colocado no DNA as características que aquela criança vai ter quando vir à Terra. Então, no espiritual, ela já reflete com as características físicas dos pais e as características da personalidade, da carga genética dos pais. Então, se essa criança ela tem um pai muito nervoso, agressivo, essa criança vai nascer com essa carga genética, que é uma carga genética eu considero negativa, porque isso faz parte dos frutos da carne e não do espírito. Então essa criança, ela vai nascer não só com a aparência do pai e da mãe, mas também com a personalidade. Essa criança vai ter o mesmo jeito deles. Então imagine, né? Se uma pessoa que já tem um coração duro, uma pessoa que já é muito nervosa, muito irada, já tem uma personalidade difícil, né, de Deus lidar, de Deus trabalhar naquela vida, e aquela pessoa tem filhos, é como se fossem cópias daquela pessoa. Cópias, claro, modificada porque é misturado 2 DNA diferentes, um da mulher e outro do homem. Imagine que essa mistura vai criar cópias daquela pessoa. Então é pensando nisso que o Senhor sempre nos fala, que uma coisa que Ele sempre nos avisa é sobre
O jugo desigual. O jugo desigual pode atrair maldições para sua descendência. Pode trair, sim, maldições de carga genética negativa para sua descendência. Entende? É pensando nisso, por isso que Deus, ele proibiu que o povo de Israel se misturasse com outras nações, que tivessem relacionamento com outros povos, por causa da carga genética negativa. Quando que isso pode ser mudado na vida do ser humano? Depois que o ser humano vem à Terra, ele é concebido, ele nasce. Então, acontece que esse ser humano, quando ele está na Terra, ele cresce e desenvolve devido à criação dele, né? Que isso também pesa. A criação que ele teve quando ainda era criança, vai ajudar ou piorar essa carga genética que ele recebeu do DNA dos pais. Então, de fato, quando essa criança chegar numa fase de conhecimento do bem e do mal, a partir dos 7 anos, essa criança já começa a ter preferências e escolhas. Já tem uma cor preferida, já tem um brinquedo preferido, já tem um alimento, a fruta que ela mais gosta, o alimento que ela mais gosta de comer, já consegue dizer sim ou não para as coisas. Quando ela começa a ter discernimento do certo e do errado, e ela começa a fazer as próprias escolhas dela, então, nesse momento, é formado ali a pessoa que pode, de fato, já ser condenada pelas escolhas dela, entende? Já pode ser julgada perante Deus as escolhas dela. E é nessa fase que, tendo conhecimento do que é Deus, da palavra, essa pessoa, ela vai escolher se ela quer que a carga genética que ela recebeu de pais, a carga genética negativa, de personalidade, características não tem como mudar, características físicas, mas a personalidade, se ela quiser mudar isso, ela vai ter que nascer de novo. Por isso que a Bíblia fala que vos é necessário nascer de novo, porque o nascimento em si físico não molda um caráter de uma pessoa, mas o nascimento espiritual sim. Então, por isso que é necessário nascer de novo. Entende? Para que a pessoa comece a produzir frutos do Espírito e ela seja moldada. Vai nascer um novo homem, uma nova mulher a partir deste exato momento. Esta é a única forma de se livrar da carga genética negativa dos pais. Então, por exemplo, um pai e uma mãe, que ele já tem uma personalidade muito negativa, muitos frutos da carne, muitas brechas espirituais, muitos demônios atuam na vida dessa pessoa, os seus filhos vão nascer com toda essa carga genética. Imagine, um homem é assim e a mulher já é, imagine o dobro dessa carga genética dividida em uma única só pessoa, distribuída em uma única só pessoa. Mas quando essa pessoa tem um conhecimento do bem e do mal, e ela começa a produzir os frutos do Espírito, ela nasce de novo, e ela consegue arrancar dela a carga genética. É aí que se inicia a luta, a guerra entre a carne e o espírito. É uma guerra contra si mesmo. Não é uma guerra contra os demônios, mas contra ela mesma. Quando as pessoas falam, mas eu já sou assim, eu nasci assim, eu sou desse jeito, é a minha personalidade. Se o Senhor gosta de mim, Ele vai ter que gostar de mim assim. Mas se a sua personalidade é negativa, se a sua personalidade é uma pessoa que já é muito irada, muito irritada, uma pessoa impaciente, esta é uma carga muito negativa na vida da pessoa, uma pessoa muito impaciente, muito irritada, muito nervosa. Essa pessoa, ela não vai conseguir produzir frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito é o contrário disso. É paz, é mansidão, é paciência. Então, na vida dela, no relacionamento dela com Deus, ela não vai conseguir ter um bom relacionamento com Deus. Para ela ter um bom relacionamento com Deus e ela ser salva e voltar para o lugar de onde ela saiu, porque todos nós
Viemos de um só lugar, viemos do Senhor, todas as almas vieram dele, mas só volta para ele se as pessoas vencerem a si próprio e a carga genética negativa de pais. Então, essa personalidade desse pai e dessa mãe que foi adquirida por essa criança através do DNA e também pode ser muito mais prejudicada, aumentada na criação da criança, né? No desenvolvimento dela quando ela ainda está sendo criada pelos seus pais, porque as crianças aprendem muito com os pais. Então, metade da carga genética negativa vai receber por DNA e outra metade no aprendizado. Ela vai aprender. Se o pai mente, a mãe mente, ela vai mentir. Se o pai fala palavrão, a mãe fala palavrão, a criança vai agir do mesmo jeito. Por causa da carga genética negativa de DNA e da criação. Ainda que aquela criança tenha uma boa educação, uma boa criação, mas por ela ter nascido com uma personalidade muito parecida com os dos seus pais, quando é uma personalidade muito negativa, se essa criança, ao chegar a uma certa idade, não se converter, não matar a sua carne, não nascer de novo, essa personalidade vai atrair demônios. Porque os demônios atuam nos nossos pensamentos e sentimentos. Uma pessoa impaciente, uma pessoa irada, ela vai atrair o espírito da ira. Então, uma pessoa irada que atrai o demônio da ira na vida dela, pode ter certeza. Essa pessoa tem coragem de, na hora da raiva, até matar uma outra pessoa. Ela consegue fazer isso no momento de ira. Por quê? Porque algo nessa pessoa atrai os demônios. E isso se chama carga genética negativa. Alguns chamam de maldição hereditária. Chame como você quiser. Eu prefiro chamar de carga genética negativa. Pelo menos foi assim que o Senhor me ensinou. Amém, amados? Eu espero ter esclarecido sobre este assunto. Mais à frente falarei sobre a criação dos seres humanos no céu, como acontece. Pelo menos foi da forma, eu vou falar da forma como o Senhor me revelou, para que vocês entendam da maneira mais fácil possível, porque há elementos no céu que não tem na terra, então é até difícil a gente falar. Mas eu vou usar elementos que eu conheço que são semelhantes daqui da terra, para que vocês possam entender. Amém? É isso. Eu espero que essas informações te sirvam, tá? Para você ter um bom entendimento do porquê muitas pessoas, até crianças, tão pequenas, elas conseguem ter uma personalidade já tão difícil. Crianças pequenas que elas podem até mesmo ser más. Você sabia disso? Que existem crianças que elas podem ser más. Elas podem ser agressivas, elas podem ter uma personalidade muito difícil de lidar e de moldar, justamente por causa da carga genética que ela recebeu dos pais. Por isso eu falo para você, se você, antes de você se casar com alguém, você veja com quem você está fazendo esta aliança. Antes de você gerar o filho de alguém, com alguém, veja com quem você está fazendo essa aliança. E Deus não pode interromper essa carga genética, porque os seres humanos, eles são formados dessa forma, baseado no DNA. Entende? De característica e de personalidade dos pais. Só pode ser mudado quando o homem e a mulher nascem de novo. Há, sim, uma única forma de impedir que essa carga genética negativa ou maldição hereditária passe para sua descendência. Como? Se os pais se converterem e nascerem de novo da água do Espírito. Se houver isso, um novo nascimento, realmente, de fato, a sua descendência, ela não vai nascer com essa carga genética negativa, porque você nasceu de novo. Por isso, eu digo a vocês, com toda a consciência e com todo o meu coração, que isso é real e verdadeiro. Amém? Fiquem na paz e Deus abençoe vocês
em nome de Jesus.